Muito bom dia para o senhor, tudo bem? Muito obrigado aí pelo espaço. Vai ser um momento importante para a gente conversar um pouco sobre gestão, sobre ideologia, sobre posição de direita e esquerda. Enfim, estou aqui à inteira disposição para ser sabatinado aí por todos vocês. Governador, eu queria começar, a gente vai fazer algumas perguntas a respeito principalmente dos temas que a gente acha que são mais importantes e na ótica do senhor, como que o senhor encara esses assuntos. A gente acabou de noticiar aqui a liberação do Felipe Martins. Eu falo que o Felipe Martins estava sequestrado, eu critico todos os dias a postura do Supremo Tribunal Federal. E eu critico também a ausência de manifestação por parte de várias lideranças políticas que não precisam usar o mesmo tom que eu, que o Adrilles, às vezes que a professora Paula, a respeito dessa situação absurda que a gente vive. É uma questão orwelliana. Nessa semana, a Carmen Lúcia abriu um disque denúncia 1491, né, dentro de um gabinete lá do CIED. Tem Polícia Federal atrelada ao gabinete do Alexandre de Moraes, que a Polícia Federal pertence ao Executivo. Quer dizer, não existe uma conversa entre governadores sobre colocar uma linha no chão a respeito dessa postura abusiva e esse ativismo judicial cancerígena que aflige o nosso país hoje? Olha, você sabe muito bem, Marco Antônio, que eu já fui deputado federal, já fui senador da República, e agora com 2 mandatos, no meu segundo mandato de governador do estado. Eu tenho muita noção do que seja governar e, ao mesmo tempo, quais são os limites de seus devidos poderes. O que você encontra hoje no Brasil é uma desordem institucional. Então, não é cobrar de governador, não é cobrar de prefeito nem de vereador. É a estrutura, tá certo, do governo federal, é que ela precisa decidir o que é que nós somos. Ou é um sistema presidencialista, ou se é o que eles estão inventando de semipresidencialismo, ou se é um parlamentarismo. E a partir daí, tá certo, é o comando do governante. O presidente tem prerrogativas, tá certo? E ele deve exercê-las, como também os outros poderes terem suas ações e suas limitações. Mas quando você está num ambiente onde os poderes não se consolidam, um invade o outro e todo mundo se acomoda, é isso que você está dizendo. Ou seja, então, é algo que eu só vi em períodos como o período da cassação do Collor, da cassação da Dilma, aí você tinha essa desordem institucional. Agora, isso é a ausência de um comando no país, de dizer, olha, o meu quadrado é esse, o seu é este. Então, esta exigência ela é imposta por um governante e por um sistema de governo. Essa que é a realidade. Eu não iria aí para fulanizar o problema. Se o problema é o ministro A, se é o presidente da Câmara, do Senado, eu diria a você que essa estrutura no Brasil ela está totalmente incongruente, deformada, e como tal nós precisamos de saber que regime nós vamos seguir, qual é o sistema eleitoral nosso. Ou senão você se perde em fulanizando situações quando você está tratando da República, você está tratando de um governo todo, certo? Então nós temos que ter esse nível primeiro de saber a liturgia do cargo de cada um, a abrangência do cargo de cada um, e cada um exercer a sua função e as suas prerrogativas. Essa que é assim que eu governo, certo? E é assim que eu entendo um governo federal. Senão você fica perdendo tempo, então, é o deputado federal, é o senador, é o ministro supremo, é o ministro do Estado. Então, não, o que nós precisamos primeiro é botar ordem na casa. E quando você está na desordem, todo mundo faz qualquer coisa. Governador, mas existe um cálculo preciso da origem dessa desordem. Todo mundo fala, isso da direita, à esquerda, qualquer pessoa sensata fala, que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou suas prerrogativas de poder e está não só legislando, como às vezes executando, inclusive, do ponto de vista terrível, né? Deixando pessoas morrendo amigo na prisão, se é uma acusação formal, uma tipificação criminal, como o caso do Felipe Martins, que foi solto agora.
se foi preso por nada, por uma viagem que ele não fez, por um suposto golpe que ele queria ter dado. Então, o que o senhor faria? Eu sei que o senhor é candidato à presidência da República. Eu prometo que eu voto no senhor, se o senhor der uma solução para a gente objetiva agora, o que o senhor faria para coibir e fazer aquilo que o senhor falou que tem que fazer, cada um no seu lugar, para colocar o Supremo Tribunal Federal no papel de um judiciário responsável que julgue, não execute e nem legisle e nem ultrapasse seus poderes. O que o senhor faria para coibir aquilo que todo mundo percebe como um autoritarismo do Supremo Tribunal Federal hoje no país? Bom, então aí fica fácil de responder, porque você já me colocou na condição de presidente da República. Então aí fica fácil de eu poder lhe responder. E não ia inovar, não. Eu ia exatamente fazer o que eu tenho dito, que é exatamente o que Juscelino Kubitschek fez. Na verdade, Juscelino Kubitschek, quando eleito, ele sofreu realmente uma tentativa real de golpe, onde a aeronáutica reagiu à sua eleição, e houve ali Jacareacanga e Aragarças, foram 2 pontos que rebelaram, e naquele momento as Forças Armadas conseguiram debelar essa reação da aeronáutica, alguns foram presos, outros foram refugiados em países vizinhos, e, no entanto, ele disse o seguinte: olha, eu quero governar, e eu proponho que tudo isso seja anistiado, e a partir de agora vamos botar ordem na casa. E foi o presidente que mais construiu no Brasil. Se você prestar atenção na história, nós devíamos ter aqui um monumento, tá certo, a Juscelino Kubitschek, porque foi ele que deu expansão no centro-oeste, no oeste brasileiro, que ninguém conhecia nem sabia o potencial, e que é o segmento hoje que sustenta o Brasil e que alavanca o Brasil. Então, quando se governa, Adriles, se governa buscando exatamente a posição de presidente, construir a paz, botar limite em cada um dos poderes daquilo que a Constituição determina, aonde fala com muita clareza, e você que é um estudioso sabe, a Constituição diz, olha, os poderes são autônomos, mas, vírgula, são harmônicos. No momento em que tem um sobrepondo a função do outro, quebrou-se a harmonia. Então, não está cumprindo a Constituição. Então, são essas situações que, neste momento, eu encaminharia, tá certo, ao Congresso Nacional um projeto de anistia, tá certo, desses fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro, e, a partir daí, eu realmente estabeleceria a ordem e o desenvolvimento do país, que está perdendo muito tempo, ao invés de cuidar de situações que são prementes, e o Brasil perdendo espaço para outros países que, à época muito recente, tinham posições inferiores ao Brasil, como Vietnã, Camboja, Coreia, e todos esses já nos ultrapassaram, e nós ficamos num debate aí de enxugar gelo, sem uma solução para o problema, por ausência de comando do presidente da República. Então, a resposta é essa. Como você me elegeu presidente, eu resolveria isso apenas na aprovação de uma anistia no Congresso Nacional imediatamente. Caiado, eu tenho uma pergunta a respeito disso, mas eu queria abrir antes para a professora Paula fazer uma pergunta para o senhor, e depois eu quero voltar num tema que eu acho importante. Professora. Bom dia, governador. Muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda para nos atender tão gentilmente, mas o meu papel aqui é fazer perguntas. E o senhor é um político, mas também é um médico. Então, eu vou fazer uma pergunta nessa área. O senhor se apresenta como uma liderança da direita, e um dos valores mais importantes para esse espectro político é a liberdade, diferente de libertinagem, né? Liberdade individual. A gente viveu recentemente um período de pandemia onde houve medidas extremamente autoritárias, de lockdowns severos, e durante esse período viralizou um vídeo do senhor durante uma manifestação pedindo para que os cidadãos voltassem para casa, que nós estávamos em um período complicado. Então a minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que é papel do Estado
trancafiar, impedir as pessoas de sair de casa. Hoje, alguns anos depois, já saíram estudos demonstrando cientificamente que esse lockdown, além de não trazer benefícios, trouxe muito prejuízo até para a saúde mental das pessoas, né? E também com relação à inoculação de substâncias experimentais. O senhor acredita que o Estado deve obrigar as pessoas a inocular esse tipo de substância? Paula, eu tento sempre, já com a minha experiência de vida, né, Paula? 74 anos de idade, 40 anos na vida pública, e de repente eu sou obrigado a ouvir pessoas que falam assim: olha, hoje eu comprei uma camisa vermelha, aí eu sou de esquerda. Amanhã eu fui ali na loja, comprei uma camisa da seleção brasileira, aí eu sou de extrema direita. Quer dizer, para mim é interessante, né? Porque quando a esquerda no Brasil prevalecia e ela dominante no Brasil, aquele momento onde todo mundo tinha medo, se acovardava, ia para debaixo da cama. Isso é hoje, governador. Isso é hoje, governador. Não, hoje não, hoje é de bom tom ser direita. É isso? Defender produtor rural, hoje é de bom tom defender economia de mercado, mas naquela época foi exatamente um cidadão com 36 anos de idade, médico formado, especialista, que sou em cirurgia de coluna, tá certo? Que saiu o Brasil todo para criar o movimento da UDR, para levantar a luta, e dizia aí, no sentido de dizer aí, olha, saiu montado em um cavalo branco. Eu, graças a Deus, eu tenho muito orgulho das minhas origens, tá certo? Eu nunca deixei, apesar de toda a minha formação que eu tenho, eu nunca neguei as minhas origens. Eu tenho orgulho de ser um homem ligado também ao produtor rural, minha família, eu sou produtor rural, tá certo? Então, isso tudo é aquela época quando as pessoas se acovardavam, só tinha um homem que nesse país levantava a bandeira, enfrentava o PT em todos os lugares do Brasil, em todas as grandes cidades no país. Fui candidato a presidente da República em 89, só sou eu que ali vocalizava o sentimento de direita e da livre iniciativa e da economia de mercado, enfrentando Brizola, Lula, Roberto Freire, Mário Covas, todo mundo ali dentro daquele grande debate. Bom, tudo isso depois vem para uma pergunta para querer rotular o que seja direita e esquerda. Aí, me desculpa, Paula, eu sou um cara que eu acredito na ciência, certo? Se você buscar a história, e não é difícil, não precisa ser médico para isso, toda e qualquer virose, estude isso desde o início da febre espanhola, de todos os problemas que nós já tivemos, tá certo? O que existe, Paula, é o seguinte: a maneira que você tem de conter a expansão de um vírus, isso é primário, isso é elementar, isso é de um conhecimento para qualquer pessoa que tem um mínimo de estudo nessa área sanitária. O que se faz é as pessoas se dispersarem, as pessoas estarem distantes, as pessoas se isolarem, tá certo? Para que não haja a progressão da virose. É isto, Paulo. Quer dizer, é de uma falta completa de noção de responsabilidade com a saúde, tá certo? Quando diz, olha, vamos nos aglomerar, vamos manter todo mundo junto. E outra coisa, você há de convir o seguinte: existe algo que ninguém nunca conseguiu responder. Porque se tem um ponto também, eu tenho que cumprimentar o presidente Bolsonaro, é que ele comprou a vacina, distribuiu a vacina, tá certo? Então, foi parte da política dele vacinar a população. Então, quer dizer... Mas de forma obrigatória, governador? O cara é ele. Ele comprou a vacina, distribuiu a vacina. Eu fui a São Paulo buscar a vacina para chegar rápido em Goiás. Quem comprou a vacina foi o próprio presidente. É política de governo. Então, você vê que essa tese toda, em que era um domingo pela manhã, quando colocaram um carro de som e vieram aqui se aglomerar, eu fui lá, sim, prendi o carro de som e mandei dispersar. Sim, eu sou médico. Antes de eu ser presidente de governador de Goiás, eu sou médico. Eu tenho responsabilidade para a saúde do meu povo. Eu tenho que cuidar de vida.
Eu sou responsável por isso. Eu assumo a minha posição e não intimido com rotulações. Se tivesse medo, em 1986, eu teria feito como muitos brasileiros, ficaram escondidos dentro de casa. Não, eu fui enfrentar quando a esquerda era poderosa no Brasil. Hoje ela não é poderosa. Hoje ela não tem espaço que tinha, que invadia terras, desapropriava, destruía, tinha o comando todo da política nacional. Então, o que tem que ser visto, esta é a situação que nós temos que refletir sobre o que é ser direita ou ser esquerda. O que é ter um governo que tenha a condição de governabilidade. E outro assunto, Paula, que é muito importante, que com a minha experiência de vida eu possa repassar a vocês. Governar é uma arte de poder aglutinar todos os poderes em termos de um objetivo. Não se governa nessa queda de braço. Eu sou o governador mais bem avaliado no país por 4 pesquisas nacionais feitas. Eu estou com aprovação de mais de 86% no meu estado de Goiás. E sabe como eu governo, Paula? Eu governo chamando o presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e reúno todos eles, converso, delibero sobre as ações importantes e resolvo os problemas da população. É assim que se governa. Não se governa, tá certo, em queda de braço com nenhum poder. Tem que existir a autoridade do presidente, tem que existir a autoridade do governador. E assim que se governa, é pacificando, é equilibrando, é buscando o bom senso e o crescimento do IDH, da população, da renda per capita, do emprego, da saúde regionalizada, da segurança pública. Se quiser tomar aula, venha para Goiás saber como é que faz segurança pública. Aqui você pode andar de celular na rua, você pode andar sem carro blindado, aqui você pode morar na sua fazenda, você pode morar onde você quiser, você pode transitar, não tem um palmo de terra dominado por bandido. Aqui você tem a tranquilidade de não ter que ter segurança privada, não ter que ter carro blindado. Aqui você tem um estado que bandido não manda em nenhum palmo de terra, tá certo? Aqui você tem uma educação que, se Deus quiser, dia 14, agora saindo o resultado, devo ser o primeiro lugar no Brasil. Aqui você tem, ontem mesmo, no Rio de Janeiro, recebi o primeiro lugar do estado mais digitalizado do país, ou seja, o goiano tem o estado na mão, ali no seu telefone celular. Então, isso tudo, Paula, é que tem que ser analisado. Agora, quando você passa, olha, aquilo ali é engraçado. Eu, quando era candidato a presidente da República, era assim, não, o Caiado é de direita, ali ele é latifundiário, entendeu? Então, de repente, agora assim, tomou vacina. Então, pelo amor de Deus, vamos para um debate assim de alto nível, né? Vamos para um debate. Mas a minha questão até nem foi sobre a vacina, mas sobre o poder do Estado de obrigação do cidadão a inocular esse tipo de substância, né? Mas cuidar de vida. Lógico que eu tenho poder de cuidar de vida. Olha, se eu estou vendo uma coisa que vai levar a um suicídio coletivo, então, quer dizer, eu vou apoiar um Jim Jones, que já matou milhares de pessoas, mandando todo mundo tomar veneno. Então, o senhor é a favor da obrigatoriedade, entendi. Essas coisas é que você tem que entender que as pessoas têm que ter conteúdo. Agora, para fazer esse debate, tem que ter uma coisa a mais. Sabe qual é que é? Independência moral e intelectual. Porque você me vê há 40 anos na política do país, você nunca me viu ligado à bandalheira, corrupção, e nunca na vida, tá certo, usei meu mandato para qualquer causa que não fosse defesa do meu estado, do meu país. Governador, então, eu preciso... de vida me credencia. Eu não preciso de ser credenciado por A nem por B, não. Eu tenho uma história de 40 anos que diz quem eu sou na minha vida desde que eu comecei em 1986. Governador, eu preciso jogar ainda mais uma pergunta para o Wagner, que ele queria fazer para você. Wagner. Olha, levando no meio de junho, né, no dia 15 de junho, o Elon Musk deu a seguinte declaração, né? Ele falou que as urnas eletrônicas deveriam ser eliminadas. Ele falou que precisa se eliminar o risco do voto eletrônico porque o risco delas serem hackeadas, invadidas por seres humanos ou inteligências artificiais, mesmo que pequeno, ainda é grande demais, né? Ainda pode submeter a democracia a situações complicadas.
E, bom, recentemente a gente viu tudo que está acontecendo na Venezuela, e muito do que a gente conseguiu constatar da situação estranha da Venezuela foi justamente porque, apesar do voto eletrônico, eles também têm o voto impresso. Conseguiram, né? A oposição conseguiu ter acesso às atas e assim conseguiu demonstrar possíveis situações estranhas, no mínimo, nas eleições de lá. Queria saber qual que é a posição do senhor sobre essa pauta, se a gente deveria também ter uma forma impressa de conseguir verificar as nossas eleições. O que o senhor pensa sobre o assunto? Impressa e contagem pública de votos, né? Que inclusive tem previsão constitucional a respeito. Tem nenhuma dificuldade, zero dificuldade. Quanto mais você tiver transparência, tudo bem. Se tiver que incluir o voto impresso também, vamos incluir. Se tiver outra modalidade também, que seja mais seguro, vamos incluir. Não tem dificuldade alguma. Não tem dificuldade alguma. Tá certo? Eu acho que quanto mais nós tivermos transparência num processo eleitoral, é melhor. Agora, quando você cita Venezuela, eu me lembro bem que em 2015 eu estava exatamente numa comitiva do Senado Federal para ir à Venezuela, e lá nós fomos numa missão oficial do governo federal, no avião da FAB, tá certo? Para poder ali visitar um ex-candidato a presidente da República e que estava preso. E naquele momento que nós chegamos lá em Caracas, nós simplesmente, representando o governo brasileiro, o governo Dilma, à época, nós ficamos sequestrados no trânsito. Simplesmente travaram a rua adiante, atrás, e nós ficamos sequestrados a 1 quilômetro do aeroporto, sem ninguém resolver o nosso problema e atacando a nossa van, dizendo que nós éramos imperialistas, que o Chávez estava vivo, que realmente nós iríamos lá era para destruir a democracia da Venezuela. E para você ter uma ideia, nós demoramos quase 8 horas para poder chegar de volta ao aeroporto e podermos decolar de volta para o Brasil. Então, quando você fala que você tem o voto impresso, não adianta você ter voto impresso quando você tem um sistema que ele é 100% ditatorial. Ele não nos respeitou como poder, ele não nos respeitou como missão brasileira, tá certo? Que fomos lá poder visitar um preso político naquele momento. A esposa dele estava conosco e nós fomos também sequestrados por eles ali e tivemos que voltar para o Brasil. Então, essa tese é o seguinte: numa ditadura, você pode botar qualquer tipo de voto, que ele tem hoje a cobertura da China, ele tem o apoio da Rússia, ele tem o apoio do Irã, ele não está nem aí, tá certo? Ele não vai respeitar nada. Tem o apoio do Brasil, Ronaldo Caiado, tem o apoio do governo federal brasileiro. O Brasil hoje é uma democracia? E o senhor está sateito com o nosso sistema atual ou acha que ele deixa eu só precisaria perguntar isso. mudar? O senhor acha que o Brasil hoje é uma democracia plena? Porque o governo federal brasileiro endossou a eleição venezuelana. Meu amigo, você nunca me viu do lado do PT. Nunca me... Acho que você deve estar aprendendo comigo. Você é mais novo, bem mais novinho, tá certo? Então você deve estar lendo meu livro. Então, quer dizer, você é um discípulo meu. Então você nunca me viu em 40 anos na vida política. Tá certo? Você nunca me viu lá. Você me viu debatendo e os enfrentando. Nunca mudei. Mas a minha pergunta é objetiva, governador. O senhor acha que o Brasil é uma democracia sob o PT hoje? Eu não sou o presidente. Você está me elegendo presidente em 2026. Eu estou elegendo. Aí, como 26, sendo presidente da República e com seu apoio, você pode ter certeza que eu não vou lhe frustrar. Eu vou lhe fazer como é que se governa o Brasil. Tá certo? Se governa o Brasil é exatamente com competência, credibilidade moral para poder governar o país. Tá certo? O país na mão de Ronaldo Caiado não vai ser governado pelo narcotráfico, não vai ser governado por facção, tá certo? Não vai ser governado por extremos e vai ser governado pelo equilíbrio de desenvolvimento envolvendo criança na tecnologia, na investimento em pesquisa, desenvolvimento industrial do país e também de renda para o nosso povo no país. É dessa maneira que eu vou governar o país. Governador, eu posso... Desculpe interrompê-lo. Hoje, nós estamos no regime democrático. Qual é no Brasil? Peraí, Adriano, só um segundo.
Peraí. Governador, eu preciso caminhar. Nós não podemos julgar. Você está hoje dentro daquilo que foi a resolução de uma eleição. Você tem o direito de contestá-la. Mas o problema todo é que o resultado aí é este resultado. Então, essa briga, ela é boa para nós em 2024, para nós eleger o maior número de prefeitos e vereadores, em 2026, para nós ganharmos as eleições. Certo? Então, é isso que tem que se fazer. Essa é a maneira que nós temos que respeitar a regra. Eu sou um homem que baixava o painel, eu ganhei, comemorava, perdi. Eu nunca contestei a minha decisão de painel. Então, é uma dúvida que eu tenho. Agora, eu sou um homem que eu me preparo para ganhar a próxima. Já perdi a eleição também e já ganhei a maior parte. Agora, eu conheço os dois lados da vida. Eu não fico contestando e nem responsabilizando. O senhor falou que ditadura não adianta, é tudo contestando. Eu perguntei se o Brasil hoje é uma democracia. Só um segundo, por favor, deixa eu conduzir aqui, só um segundo, Adriles. Vai lá. Governador, a gente precisa encerrar porque o nosso tempo estourou, mas eu queria terminar com uma pergunta. Tão pouco tempo, eu cancelei 2 horas da minha agenda só para poder ter mais tempo com vocês. Tá bom, tá bom, conversar esse assunto. Tá? Não, veja bem, o Marco Antônio, eu acho que isso é um assunto muito importante. Eu queria fazer uma pergunta e dada a minha experiência de vida, por ter passado esses anos todos dentro do Congresso Nacional e como governador, eu queria, então, que vocês marcassem um horário mais longo para a gente poder expandir nessa discussão, tá certo? Essa discussão, ela precisa de ser, ela não pode ser com frases feitas, uma discussão de conteúdo. E como eu estou falando com jovens preparados, eu acho que é muito importante a gente debater o futuro do nosso país e de resultado. Se você vier a Goiás, você vai ficar encantado com o Estado. Apesar que é um Estado lindo, mas você vai ver aqui no Estado de Goiás o que é uma gestão plena de equilíbrio fiscal, de segurança, de educação, de programa social e um povo alegre e com infraestrutura também. Então é isso que é governar. Governar é poder fazer o cidadão ser bem atendido e você manter a democracia plena. Estado democrático de direito. Agora, vocês não falam num assunto aí que está me preocupando. Eu quero botar na pauta aí desse programa seus que vocês estão saindo. Na verdade, hoje, quem está governando o país são as facções. Mas, governador... Quem está governando o país é o Supremo Tribunal Federal, governador. Essa é uma das facções. O mundo vermelho é que estão governando o país hoje. Governador... Essa é a realidade que nós temos no país. Governador, um segundinho da sua atenção. Vamos lá. Já que o senhor falou que tem um pouquinho mais de tempo, a gente está com o Alan dos Santos aqui para entrar, mas antes do Alan dos Santos entrar, eu queria chamar uma questão que eu bato todos os dias nessa tecla. Eu sou professor de Direito Constitucional, fiz mestrado, fiz doutorado na PUC São Paulo aqui em Direito Constitucional. Estou enxergando a situação dramática que a gente vive hoje do Supremo e, sinceramente, governador, o maior problema que a gente tem hoje no Brasil, no meu diagnóstico e no de muitas pessoas da direita e do conservadorismo, não é o Lula. No ranking de prioridades, nem o narcotráfico, por incrível que pareça. No ranking Poxa vida, então se o narcotráfico está em segundo plano, realmente eu me preocupo seriamente com um jovem como você aí, Marco. Em primeiro lugar, numa pirâmide de opressão, de censura, de estabelecimento de restrições à liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, e eu não estou fulanizando quando eu falo que o maior promotor de injustiças, de perseguição hoje no Brasil é o senhor ministro Alexandre de Moraes. E é por isso que eu bato tanto nesse ponto, e eu sinto que os governadores que se dizem de direita não se pronunciam a respeito disso, porque ou eles têm ações sendo julgadas no Supremo, ou eles têm algum tipo de medo dentro do Supremo Tribunal Federal, de um medo estético, porque o Supremo faz e desfaz o que quer, quando quer, como quer. E eu não vejo os governadores firmando posição a respeito disso, até do ponto de vista técnico. Eu não estou nem falando na desumanização das pessoas que são perseguidas. O Alan dos Santos, que vai entrar agora, é uma pessoa que foi perseguida, é um jornalista que teve 3 anos sem ver a família dele por conta de decisões totalmente abusivas do Alexandre de Moraes. E, assim, parece que a gente está sozinho, governador, quando vocês não falam sobre isso. Esse é o meu ponto.
Bom, veja bem, eu acho que é muito bom, às vezes, as pessoas se utilizarem de algumas posições, às vezes, de ordem pessoal e minimizar um problema que é tão grave para mim, que de respeito com a minha experiência de vida, eu vejo você falar que uma ação de um ministro supremo que é 1/11 dentro da casa, ou seja, ele não é maioria dentro do Supremo, tem mais Os 10... outros endossam ele, governador. Então, tudo bem, mas só completando meu raciocínio, que você avalia que isso aí é mais grave do que o narcotráfico, que hoje destrói milhares de jovens no meu país, que hoje sequestram o futuro de muitas pessoas, que hoje invade a economia de mercado, tomando conta de postos de gasolina, tomando conta de transporte urbano, tomando porte de tantas coisas hoje, invadindo a economia do país, com pessoas ligadas dentro do comércio, dentro das prefeituras, do Congresso Nacional, em todos os poderes constituídos do Brasil, você vê e de repente você acha que uma pessoa... O narcotráfico todos sabem que é criminoso, governador. O Supremo Tribunal Federal deveria ter justo. Essa aqui é a questão. Só para completar o raciocínio. Vai lá. Marco Antônio, eu acho que você escolheu aí o exemplo errado. Eu não dependo de nenhum ministro Supremo, nunca tive nenhuma causa no Supremo para ser julgada, e se tem uma coisa que Deus me poupou, foi do sentimento do medo. Se tem coragem, eu tenho o suficiente para defender minhas ideias, está sempre de cabeça erguida para defender o que eu penso, tá certo? Então, nisso, eu não preciso receber aí lição de ninguém e nunca tive nenhum caso meu para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Minha vida é limpa e eu nunca dependi de Supremo para julgar minha vida. Agora, o que eu acho que você, grande constitucionalista que tá certo? Eu sou médico, eu queria que você voltasse um pouco mais a essa visão que vocês estão subestimando, certo? E que se você for analisar a política, já que você é um conhecedor do sistema, o Macri fez um encontro na Argentina, onde chamou todos os ex-presidentes da América Latina e mostrou que todos os países da América Latina estão hoje comandados ou por prepostos de narcotraficantes ou por narcotraficantes, tá bem? Então, a discussão ela é muito mais ampla. A destruição da família hoje, ela vem por isso. E você fala em defesa da família e não vê o fator que mais destrói as famílias no Brasil. Qual é a sua defesa da família? Qual é? A sua defesa da família é qual? É o narcotraficante induzindo as crianças a serem drogadas e serem utilizadas ali no mercado do narcotráfico? É isso aí? Então, a defesa da democracia, defesa da família, ela vem exatamente naquilo que o Estado alicerça o povo para que ele não seja amanhã envolvido pela bandidagem e pela corrupção. E hoje, em Goiás, aqui, bandido não manda. Aqui quem governa é o Estado Democrático de Direito. Eu não tenho um palmo governado. Você, por exemplo, você vai em Paraisópolis, você sabe a vida das pessoas que moram em Paraisópolis? Você entra na cidade, naquele bairro, sem pedir autorização ao narcotraficante, você é um constitucionalista. Qual é o Estado Democrático de Direito se você não entra em Paraisópolis? Se você assiste aí o PCC fazer aí divisão da cidade para o cidadão fazer exploração da cocaína e da maconha, você é um constitucionalista. Por que você não passa lá em Paraisópolis e entra na cidade lá e conclama a liberdade do cidadão que está lá? Mas, governador, ninguém está minimizando a atuação pérfida do PCC ou do narcotráfico. Não, a verdade é essa. A verdade é enfrentar narcotráfico, aí, Adriles, enfrentar narcotráfico não é para qualquer um, não, meu amigo. Não, imagino que não, mas o problema é enfrentar o Supremo Tribunal Federal, que está prendendo pessoas e censurando. O próprio é um instrumento de justiça. Mas é um promotor que tem aí em São Paulo. Como é que chama? É um promotor, um japonês aí em São Paulo. Esse aí, sim. Esse aí fala de igual para igual com o Caiado. Agora, vocês, nessa hora de poder levar esse programa para dentro de Paraisópolis, por que vocês não vão lá dentro ver? Você está falando de uma pessoa, vai lá ver a população dentro da roça. Por que o senhor não diz dos desmandos do Supremo Tribunal Federal, governador? É essa a pergunta que a gente está falando. Tem mais é isso aí. Agora, querer discutir detalhe aqui e acolá, vai discutir o foco que está atingindo a vida da pessoa. O Brasil, daqui a pouco, você entra na Amazônia hoje,
está toda sequestrada pelo narcotráfico. Eu queria, governador, de cocaína, tá bom? Governador, agora, é lógico que muitos governadores perguntam para mim, você é doido, Caiado? Você vai sair do governo daqui 2 anos? E aí, sua família vai ficar como? Eu sei, vocês também têm família, eu entendo. Não é bom esse debate. Para vocês não é bom. Deixa que eu assumo, eu vou cuidar dele. Mas eu quero outro debate, governador. Só isso. Da República, para poder aí sim consertar o Brasil. Vocês vão ver que aí vai ter governo para consertar o Brasil. Tá certo? Aí, o Congresso Nacional tem seu limite, tá certo? O Supremo tem seu limite e o presidente da República tem seu limite. Mas, ó, eu queria jogar para o Alan fazer uma pergunta. Bom dia, Alan, tudo bem? Queria jogar para você fazer uma pergunta para o governador Caiado. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado, Caiado, por estar aqui conosco, disponibilizado seu tempo. Quando eu tinha 6 anos, a idade do meu filho mais velho, o senhor já estava lutando contra o Lula e desmascarando a teologia da libertação. Admiro muito o passado que o senhor teve na política. Não posso dizer o mesmo do presente, sendo bem honesto. Eu peço que o senhor compreenda, né, quando o senhor fala assim, vocês jovens, na verdade aqui todos são adultos. O senhor não está na Globo, o senhor está no Fio Diário, aqui somos todos das mesmas armas. O que nós estamos cansados, Caiado, é de políticos ensaboados que não querem mais se comunicar com a população. Essa é a maior dor hoje. Por exemplo, a pergunta sobre a liberdade individual feita pela Paula Marisa, ela é o debate político dos Estados Unidos da América. Os estados que menos tiveram morte foram os estados que mais deram liberdade. Eu estou falando isso com testemunha ocular do estado da Flórida, onde eu me encontro. A pergunta dela foi sobre lockdown e não sobre negacionismo, coisa do tipo. A resposta que o senhor deu sobre o narcotráfico, eu sou obrigado a concordar com o senhor e discordar de todos aqui. Realmente, de fato, o narcotráfico mata, destrói. Só que nós temos um problema gravíssimo. Eu estou acostumado a chamar o senhor de senador, né, porque desde quando lá no Terça Livre o senhor participava lá, era senador, então hoje tem que me acostumar com governador. Mas quem é que liberou mais drogas para a população? Não foi o próprio narcotráfico, foi o Supremo Tribunal Federal. Quem é que impediu que a polícia subisse nas favelas do Rio de Janeiro? Não foi eu, nem o senhor e nem os eleitores de direita, nem mesmo o PT, foi o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, sim, de fato, que a prioridade que o senhor coloca da vida sobre a liberdade faz todo sentido. Entretanto, na Constituição americana há uma ordem, né, que a primeira é a liberdade de expressão, a segunda é proteger a própria vida. Porque quem não pode proteger a própria liberdade de falar estará inapto para defender a própria vida. E a segunda emenda da Constituição americana, ela é para proteger a primeira. E sabendo o senhor que o senhor não está na Globo, o senhor não está no SBT, não está na Record, o senhor está em um jornal livre, onde o senhor possa dizer exatamente o que pensa. A minha pergunta é bem objetiva, desculpe fazer todo esse preâmbulo, mas é porque realmente eu admiro o senhor há muito tempo. Como eu disse, eu tinha 6 aninhos quando o senhor estava lutando. Quando eu estava iniciando o Terça Livre, o senhor estava indo para a Venezuela, eu me lembro muito bem, enfrentando tudo e todos lá. Mas a minha pergunta é bem clara e objetiva. O Caiado, que eu admirei em 1989, lutando contra o Lula, denunciando a teologia da libertação, se considera o mesmo Caiado de hoje? Nunca mudei nada. Se tem uma característica é que eu preservo todos os meus defeitos velhos até hoje. Defensor do setor rural, ser defensor da livre iniciativa era defeito. Então eu continuo com esses defeitos e que hoje são muito bem comemorados por todos os brasileiros que veem, que é exatamente a agropecuária, que é a referência mundial. Hoje, como médico que sou, posso demonstrar que foi base da pesquisa. Hoje nós temos aí cultivares que são capazes de plantar 3 safras hoje no Brasil, que nós batemos os americanos, batemos os europeus hoje em produtividade, em preservação de meio ambiente, que não precisamos de tomar lição de nenhuma deles, onde o Brasil está sofrendo aí sérias retaliações da União Europeia, tá certo? Penalizando aquilo que o Brasil é competitivo, que deve ser também uma matéria para ser, como você está dizendo, canal livre, porque é uma oportunidade muito grande, que eu estou vendo que pelo menos o espaço é maior para a gente conversar. Eu nunca tive essa oportunidade nesses outros canais que você citou aí, pelo contrário, eu sempre fui rotulado por eles, naquela época minha, como um senhorzinho malta, tentando ali denegrir a imagem do produtor rural.
tá certo? Era aquilo, o protótipo de representatividade do setor rural, Alain. Então, o Ronaldo Caiado continua o mesmo, com a mesma firmeza. Para você ter uma ideia, cabe a cada um de nós sabermos da nossa responsabilidade. Sabia que aqui em Goiás, eu sou o único estado que traficante estuprador não tem aqui visita íntima? Enfrentei o CNJ, que diz que aqui no meu estado de Goiás nenhum policial usa câmera. Enfrentei o Ministério da Justiça, hein? Sabia que aqui no meu estado de Goiás, tá certo? As minhas polícias têm toda a liberdade para trabalhar e quem assume a responsabilidade sou eu, Ronaldo Caiado, e tem uma corregedoria forte para não admitir milícia e nem pistolar dentro da minha polícia. Aí que é governar. Então, se vocês quiserem ver como é que se governa, e é isso que, se Deus quiser, eu chegar à presidência da República, eu vou implantar no Brasil. Ordem, tá certo? Não se governa um país onde não tem Estado Democrático de Direito, tá certo? Estado Democrático de Direito, eu não vou vocalizar, eu não vou fulanizar a causa. Eu vou trazer aquilo que em qualquer pesquisa no Brasil hoje, até feita ultimamente aí pela Atlas Intel, 75% da população, nunca existiu isso, está clamando que nós, líderes e responsáveis, possamos dar uma resposta à violência, ao narcotráfico e ao sequestro das pessoas pelas facções criminosas. Então, esta é a queixa maior da população, tanto da Atlas Intel, também com todas as outras pesquisas da Paraná. E a censura prévia, perseguição, prisão arbitrária feitas pelo STF. Que posição o senhor tem frente a isso, governador? A gente só quer uma posição objetiva sobre os desmandos, a arbitrariedade e o caráter ditatorial que o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão de justiça, que não é criminoso como o narcotráfico, ele está se colocando como ditador do Brasil. Por que o senhor não fala abertamente sobre isso e qual a crítica legítima que o senhor tem ao Supremo Tribunal Federal? É isso que a gente quer saber, governador. Sabe por quê? É porque eu sou uma pessoa que sou extremamente prático, tá certo? E você não dissolve um Supremo se você está num Estado Democrático de Direito. Ninguém está falando isso. Mas ninguém quer dissolver aqui. Então, você como constitucionalista, tem-se o direito, ou você defende a tese de dissolver o Supremo? É isso na democracia? Ninguém está falando isso, governador. Governador, isso é importante. Tá? Eu estou fazendo uma pergunta ao constitucionalista, o Adriles. Mas, governador, é importante, eu faço programa com você todos os dias. Na democracia, dissolve-se o Supremo? Essa não é a pergunta. Ninguém aqui quer dissolver nenhuma instituição. Ninguém falou nisso, governador. A gente quer impedir abusadores que estão no Supremo Tribunal Federal por de impeachment e do Senado. E quais são os caminhos que nós temos que tomar? Impeachment de ministro abusador, governador. Quais são os caminhos que nós temos que tomar? Impeachment constitucional, governador. O senhor apoia? Não estou O entendendo. senhor apoiaria um impeachment constitucional, legítimo, democrático, de um ministro que fosse considerado abusador, que tem 50 arquivos pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes? O senhor apoiaria, governador? Mas eu não estou no Senado, meu amigo. Presta atenção. Você coloca opinião, governador. Você coloca posições, tá certo? Que você repete para as outras e, de repente, você foca uma situação em detrimento daquilo muito maior que é o país, tá certo? Então, o que você deseja é o seguinte, olha, construir-se maioria para que amanhã o Senado Federal peça o impeachment dos senadores, é isso? Então, cada um na sua função. Então, você tem que saber qual é a função de um governador, de um senador e de um presidente da República. Mas o seu apoio justificaria a possibilidade de haver reverberação para que os senadores tomassem consciência do que está acontecendo de ditatorial no Brasil. O senhor é o governador mais bem avaliado do país. O senhor deveria saber que é o arbítrio do Supremo Tribunal Federal. O apoio do senhor seria fundamental nesse sentido. É nesse sentido que eu te pergunto. Nossa, segura um pouquinho. Eu queria só emendar. Eu sei, mas não, vamos manter o debate aqui em bom clima, porque senão você está perdendo a voz, eu não vou escutando direito. Marco, o teu microfone não está saindo. O teu microfone não está saindo, não. Oi, governador, está me ouvindo ou não? Isso para eu ouvir. Deixa eu falar aqui. Governador. O que nós precisamos é de definir bem o que você é capaz. Não ficar fazendo situações que elas não vão acontecer. Governador, eu só preciso... Calma lá, deixa eu só concluir. Se nós estamos na democracia, eu já disse, vamos ganhar a eleição para prefeito, vamos ganhar a eleição para vereador,
vamos ganhar a eleição para deputado federal, para senador, para presidente da República e vamos exatamente resolver o problema, tá certo? Agora, junto a isso também, existem outros problemas que estão afetando a população. E é o que eu estou dizendo, o que está afetando a população hoje é o narcotráfico, é a violência, tá certo? Então, a censura e a perseguição, não. Chama Luca Gaquia, esse aí que vocês deviam chamá-lo aí para poder ser entrevistado, porque o Luca Gaquia também está condenado. Terminando o período dele de promotor, ele tem 11 homens que andam com ele na segurança dele. Ele já disse publicamente que vai ter que pedir para sair do Brasil para ir em outro país, porque não tem condições de continuar morando no país. Esse é um paulista, que é o homem que mais teve coragem no Brasil. Esse eu rendo homenagem a ele. Esse tem coragem pessoal. Eu sei o que é isso, senador, você não poder ficar no país quando você fala a verdade e você luta contra os inimigos. Eu bem sei o que é isso, a doutora Ludmila também sabe o que é isso. A pergunta é muito objetiva, o senhor não pode usar de falácia de espantalho conosco aqui, porque ninguém aqui está querendo ser ofensivo, ninguém aqui quer... Nós estamos entre irmãos de batalha. A pergunta é muito objetiva. Se o senhor considera isso um problema grave ou não. O senhor deixou bem claro a hierarquia. Eu entendo e concordo em certo aspecto, a hierarquia, você ter senso de proporções, onde realmente aqueles que matam a vida e aqueles que silenciam, realmente a gente precisa entender aqui qual desses é o mais importante. Mas a pergunta é muito clara e objetiva para o nosso público do Fio Diário, que quer entender o seguinte: o Caiado, de direita, a favor do agronegócio, que é uma pessoa que nós gostamos, que queremos o bem dele, o Caiado vai ou não abrir a boca e dizer: essa censura não pode continuar, essas decisões em relação ao aumento de uso de maconha não podem continuar. Eu sei, o governador não vota para o impeachment de ministro da Suprema Corte, todos nós aqui sabemos, e ninguém aqui, o nosso público é o público mais qualificado que o senhor possa imaginar. Aqui não é o público da Globo, aqui não é o público da CNN, aqui não é o público do Pingo nos Is ou coisa do tipo. Esse público é muito qualificado. Como o senhor mesmo disse, há um constitucionalista aqui que dá aula de graça todos os dias, todas as manhãs, para a nossa audiência. A nossa audiência não cai na falácia do espantalho quando uma pessoa faz uma pergunta muito objetiva e o senhor acaba sendo evasivo, tentando responder outra coisa. Basta o senhor dizer assim: eu prefiro não comentar sobre isso, para nós é muito mais honesto. Mas vem cá, mas eu não estou faltando hora nenhuma com o comentário. Hora nenhuma com o comentário. Só que a prioridade de resolver este assunto, tá certo? Ele tem o caminho certo como se resolve. Mas o senhor poderia ajudar falando sobre esse assunto. É um grande... Como é que você vai resolver esse assunto? Olha, não aceita com que haja nada que extrapole os limites. Pronto, e acabou. Estamos de acordo. Por favor, Alan, quem é que foi que, em primeiro lugar, no país, propôs anistia? Quem foi? Fui eu, num debate na Globo News, tá certo? Sim. O Conte estava me entrevistando e você busca de lá para frente que as pessoas falaram em buscar em anistia. Eu fui o primeiro a dizer isso. Então, estou dando a você um resultado completo. O que aconteceu? Não julgou, sem julgar, não condenou? Então, pessoa lá com 17 anos, o que é um absurdo completo. Sim. Agora, eu preciso estar falando isso, eu tenho que tratar o assunto. Não, o fato do senhor dizer que é um absurdo, para nós, é muito satisfatório. Por que o Congresso Nacional não vota anistia? Sempre teve o apoio meu. Eu fui o primeiro a vocalizar a anistia no país. Fui o primeiro. É verdade. Certo? O primeiro a vocalizar a anistia no país fui eu. Agora, por que isso não sai de dentro da Câmara? Por que isso não sai e vai para uma condição de também ser sancionado pelo presidente? Se eu estivesse lá, eu estaria vocalizando isso. Agora, eu não estou tergiversando de resposta. Pelo contrário, eu tenho uma posição muito clara nas minhas coisas. Tá certo? Eu não sou de invadir prerrogativas, mas não sou de aceitar cabresto nem tutela. Isso nunca fui. Então, a minha posição é muito clara. Eu não admito excessos, tá certo? Nem para um lado e nem para outro. Agora, este assunto, se nós quiséssemos resolver esse assunto, a maneira mais rápida que nós teríamos era fazer um projeto de anistia, votar na Câmara, votar no Senado e pronto, botar esse pessoal para ir para a rua e poder trabalhar e voltar à sua vida normal. Certo? Então, vamos fazer o foco certo. Qual é o caminho certo que nós temos para curar o problema? Tá certo? Médico, quando é ruim, o Adriles, aí dá antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Melhora um pouco, o doente morre depois. Tá certo? Então,
tem que fazer o diagnóstico certo. O diagnóstico certo para a gente tratar este caso é exatamente votarmos o projeto de anistia e está resolvido. Agora, eu volto a dizer, Alan, não é por causa da minha idade nem por causa da minha experiência. É porque eu aprendi na minha vida a ser muito bem objetivo nos combates. Eu sempre combati aquilo que sempre puniu a liberdade no país. Sempre. E essa posição minha não muda nunca. Porque se eu tinha coragem com 36 anos, não vai ser aos 74 anos que eu vou mudar de posição. Tá certo? E vejo que nós precisamos cada vez mais enaltecer essas pessoas, aglutinar forças, buscar o entendimento. Às vezes as pessoas, em algum momento, como por exemplo, tá certo? Vocês podem cobrar de mim, eu respeito a posição de cada um em relação ao problema da vacina. Agora, eu tenho a consciência tranquila de como eu agi. Agora, que esses pontos, eles não sejam motivo de destruição de imagem das pessoas, tá certo? Pelo contrário, que possamos ter as pessoas unidas. Ninguém está aqui tem que ler na mesma cartilha de primeira a última letra do alfabeto. Agora, a gente precisa de ter convergência nos princípios. Os princípios é que são delineadores de um país. E, para isso, Alan, nós precisamos de ter convergência para que a gente possa ter a eleição em 2026. É isso que é o objetivo. Nós temos que ter inteligência emocional para chegarmos em 2026 e elegermos um presidente da República. E não num processo onde, muitas vezes, tá certo? Companheiros nossos são atirados no meio do caminho, sem ter ali a responsabilidade de saber a posição que ele está e dando uma outra narrativa àquele fato. Então, isso é que não se deve cometer num canal aberto, que tem toda a liberdade de conversar, que tem toda a liberdade aí. Governador, se me permite, o senhor tocou num ponto que eu acho que não se fazer julgamento inquisitivo. Concordo. Concordo. Mas o senhor tocou num ponto que eu acho que para nós todos aqui é muito caro, né? Eu entendo o que o senhor está querendo dizer, né? Não faz sentido querer arruinar a imagem de uma pessoa, destruir a sua história por causa de pontos divergentes. Tudo isso é muito compreensível. Acontece, governador, e o senhor sabe disso. O nosso público está muito cansado. Durante anos, as pessoas nem sequer olhavam o PFL, que realmente fazia um trabalho de direita, que depois se tornou o DEM, as pessoas olhavam o PSDB como de direita. Hoje, o Alckmin, que era do PSDB e que se dizia de direita, que falava que o PT tinha ligação com as Farc na entrevista para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, hoje ele é vice-presidente da República e canta o hino da Internacional Socialista. As pessoas estão, de certo modo, cansadas de depositar as suas confianças nos políticos para que depois, quando eles estão eleitos, eles cruzam os braços e falam assim, vocês é que têm que aprender. O senhor pode concordar comigo. E aí vem a minha pergunta, como é que nós sanamos esse problema da desconfiança, uma vez que hoje está no poder o chefe do Foro de São Paulo, que o senhor denunciou durante muitos anos, o chefe, bem dizer, de toda essa armação de narcotráfico internacional, com a Farc. Como é que a gente soluciona esse problema se nós temos um problema, não só no STF, mas também, inclusive no eleitor, que não tem essa informação por falta de uma mídia livre? Parabéns pelo canal que vocês estão fazendo e eu me proponho sempre a vir para esse debate. Agora, bote na cabeça algo, Alan, que você sabe bem. Nós não podemos, hora nenhuma, perder a eleição. Essa mutação aí que acometeu o Alckmin, ela não existe na genética do Ronaldo Caiado. Entendeu? Eu tenho uma trajetória que ela é única. Eu graças a Deus, eu caminho esse Brasil todo e tenho toda essa credibilidade de poder continuar sendo o que sou. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Vamos construir maioria. E se constrói maioria para se ganhar uma eleição majoritária. Se nós não tivermos essa responsabilidade, o Brasil não suporta mais. Porque vocês, e me desculpe eu estar dizendo assim, não sou dono da verdade, mas vocês não estão enxergando que o processo de estruturação da esquerda no país
ele vem exatamente com uma estrutura que o mantenha no poder. Hoje, você diz o seguinte, olha, se as Forças Armadas rebelarem, as Forças Armadas elas cumprem a Constituição brasileira. Agora, a criminalidade, não. Essas pessoas são mantidas no poder. Se você buscar a vida do Maduro, você vê que ele é sustentado pelos coletivos, que são homens importados de Cuba, que mantêm toda aquela estrutura terrorista, assassinando, metralhando carros, pessoas ali todo encapuzado, que todas as pessoas sabem o pavor que tem dos coletivos ali na Venezuela. Essa estrutura, ela está sendo muito sedimentada. O dia que a esquerda no Brasil sustentar mais tempo no poder, com esse estilo vendo progredir ali a Venezuela, com apoios de nações que são hoje poderes atômicos no mundo, de armas atômicas no mundo, você acha que eles não vão fazer a mesma coisa no Brasil? Vão fazer, Alain. Vão fazer. Você acha que o Brasil não é interesse amanhã da China, da Rússia, do Irã, ter um controle de um país que é continental? Então, o nosso objetivo hoje é fazer uma luta maior. Nós temos que entender onde é que eles estão caminhando. Alain, quem sustentava o MST, Alain, eu denunciei. O dinheiro entrava pelo narcotráfico da Venezuela, da Colômbia. Eu mostrava a origem do dinheiro que mantinha ali dentro. Governador, eu preciso... do PT. Se nós não dermos conta de fazer com que em 2006 sejamos vitoriosos na urna, o caminho nosso vai ser exatamente esse, e os coletivos virão por onde eles estão sendo formados no Brasil todo. Governador, eu queria... a guerra civil neste país implantada. Governador, eu queria agradecer demais o seu tempo. Eu acho que a gente tem muita... Tava legal. Agora que ficou bom. Agora que ficou bom, a gente entrou no assunto do Foro de São Paulo, tudo bem. A gente tem que governador, marcar o programa de 2 horas A com o gente Caiado. está com uma testemunha ocular que lutou contra o Foro de São Paulo durante anos. Vai dar se você tiver um tempinho, eu só preciso fazer aqui uma promo rapidinho e a gente pode voltar um pouquinho com o senhor, se o senhor ainda tiver disponibilidade, governador. Mais uns 10 minutos. Hoje é sexta-feira, eu cancelo meu almoço, fica à vontade. Olha, 3 horas depois. Então, eu queria dar um... Mas é verdade, Marco Antônio. É porque eu acho que eu só preciso chamar o Merchan rapidinho, para daí a gente continuar a nossa entrevista com o senhor. Queria chamar aqui o nosso homem do topete mais elegante do Brasil. GG, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia. Olha só, Adrilles Jorge e GG na área. GG, qual que é a promoção maravilhosa do Hora Pronobis que você vai fazer para a nossa audiência? A gente está aqui com quase 15 mil pessoas nos assistindo simultaneamente. Recorde de audiência na manhã aqui do YouTube, meu amigo. Tava acompanhando aqui, que papo legal, hein? Bom dia para você, bom dia para toda a audiência. Vamos fazer uma coisa legal hoje, uma coisa diferente. Estamos aqui todo dia falando da importância do Hora Pronobis, da importância dessa suplementação, mas muita gente já conhece o Hora Pronobis, né? Agora, esse aqui tem a lisina, tem a curcumina. Gente, anti-inflamatório natural. A curcumina é o maior anti-inflamatório do mundo, que vai agir diretamente no foco da dor. Esse Hora Pronobis, que ainda tem o magnésio, para você relaxar, dormir melhor e aumentar a imunidade. Então, vou resumir, olha só. O Hora Pronobis vai agir naquela pessoa que está sofrendo com as inflamações do corpo. Você está sofrendo com inflamações, está tirando a sua paz e sua vida, ele vai te ajudar. E você que está dormindo mal, vai te ajudar. E você que está toda hora doente, tomando remédio demais, ele também vai te ajudar, porque ele vai bloquear gripe, resfriado, essas doenças que a gente tem no dia a dia e toda hora fica tomando remédio. Então você vai usar o Hora Pronobis solúvel, dissolveu na água, tomou, tem um gostinho de limão, é maravilhoso. O Adri já tá aqui. Delícia. Dele, para o narcotráfico, para você enfrentar o narcotráfico, os abusos do STF, as frustrações amorosas, as frustrações sexuais e físicas do corpo, aí, governador Caiado, use Hora Pronobis, ora por nós, 0800 787 9090 e quem ligar agora vai levar o quê de promoção maravilhosa, meu amigo? Vamos fazer assim, hoje um dia especial aqui com a presença do governador. Os 100 primeiros que ligarem, bora fazer assim, os 100 primeiros que ligarem, 75% de desconto e de presente
tem a Alexa. Hoje tem Alexa para todo mundo que ligar, meu amigo. 0800 787 9090. Presentão maravilhoso aí, ó. Semana dos Pais, então aproveita, liga lá. O maior presente é aquilo que o Hora Pronobis vai fazer, mas os 100 primeiros, 75% de desconto. Mais Alexa, Marco Antônio. Que maravilha. Então aproveitem, meus amigos, Hora Pronobis, para mudar a sua rotina e ter uma vida mais saudável. Valeu, GG. Que topete, que laque. Que laque. Tem que dar o seu laque pro Adrilles, para ele fazer esse topete. Vai ficar parecendo um galã. Eu prefiro Calígula, assim, ó, imperador romano. Obrigado, GG. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau, valeu. E, pessoal, eu só queria também dar um recado especial para todo mundo que está nos assistindo. A gente está aqui com quase 15 mil pessoas. Nós temos no www.fiodiario.com uma plataforma cheia de vídeos exclusivos, entrevistas exclusivas. Eu agradeço muito o governador Caiado, ele ainda está com a gente, ele vai entrar logo mais para continuar um papo que é muito honesto, ninguém tem agenda aqui, está todo mundo se abrindo, falando a verdade e defendendo, né, os seus princípios, os seus valores. É disso que se trata a plataforma do Fio Diário. Quem assinar agora, por R$ 29,90 por mês no plano anual, vai ganhar um presentaço nosso, uma camiseta linda que a nossa equipe, a nossa produção fez para dar de presente a vocês, como uma forma de agradecimento por participar dessa iniciativa, por estar conosco nessa missão, nessas batalhas. Na comunicação, CNN, Globo News, esse pessoal tem dinheiro de Secom, tem dinheiro de Petrobras, Correios, fundos de pensão, eles têm dinheiro de todos os lugares, E a gente tem vocês, a audiência do Show da Manhã, do Fio Diário, quem nos conhece pelas redes sociais, e a gente está numa luta constante contra a censura, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Alexandre de Moraes, e é uma luta, sim. Todo mundo fala para mim que, como que você se posiciona sobre isso? Você não tem medo? E a gente não tem medo de se posicionar sobre o que o Supremo tem feito hoje no Brasil e sobre a necessidade da gente mudar. Então, a gente tem trabalhado bastante para oferecer um canal cheio de conteúdo de qualidade para vocês e conteúdos exclusivos para os assinantes. Vocês não vão ver no YouTube, vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Vai estar só no fiodiario.com, sem acento, para quem assinar a plataforma. Eu queria agradecer de coração as 11 pessoas, já estão em 15 pessoas que já assinaram. A gente queria expandir, então, para mais 15 pessoas, para a gente bater 30 novos assinantes. Faça agora a sua assinatura no fiodiario.com e ganhe esse presentaço nosso, que a nossa produção tem muito carinho para vocês. Vamos lá. Vamos voltar para o papo aqui. Eu sei que já estamos estourados de horário, mas eu queria colocar o governador na tela, junto com todo mundo. Só para saber, a gente entrou agora numa questão aí relacionada ao Foro de São Paulo. Não sei se o Wagner tem também alguma questão para colocar. Joga uma questão para cada um, Marco Antônio, só para organizar, aí a gente fecha. A gente faz umas respostas um pouco mais objetivas para a gente... umas respostas mais objetivas e perguntas mais objetivas, só isso. Aí a gente fecha. Bom, já que ele focou tanto na questão do narcotráfico, vou só levantar o tema das polêmicas recentes, nem tão recentes mais, mas a ligação do Comando Vermelho com o Ministério da Justiça, com o encontro com o Boulos, enfim, queria que o governador comentasse um pouco sobre esses casos, como que ele vê essa aproximação de figuras influentes do Comando Vermelho e do PCC com alguns políticos importantes do país. É o que mais me inquieta hoje. Tenho que confessar a você que não tem nada hoje que mais me preocupa do que isso. O avanço deles hoje em todos os poderes constituídos. Todos. Seja ele na parte da Justiça, do Ministério Público, essa parte do Executivo, tá certo? Não tem aí, não poupa nenhuma das áreas. Isso aí hoje é uma abrangência que, como eu citei, eu estive lá em setembro, lá nesse congresso feito pelo Macri, na Argentina, em Buenos Aires, e assistindo ao depoimento de ex-presidentes da América Latina. É algo impressionante. E, olha, é de tamanha opressão, de controle e de capacidade de destruição que as famílias elas não se sentem confortáveis sequer a criticá-los, tá certo? O relato, então, do México foi algo assim que me deixou preocupado quando você vê um país daquele tamanho, com aquela relevância e importância. Hoje, aquilo ali é 100% mantido e também financiado
ou preposto dele, ou eles mesmos assumindo o processo. Isto, gente, que eu estou dizendo a vocês, é que eu acho que é uma análise que nós precisamos de fazer. Agora, o que adianta nós sabermos o problema e não sabemos tratar o problema? O que diferencia um bom médico de um mau médico? É exatamente este o fato. Você dá diagnóstico, você tem que tratar. Como é que nós precisamos de tratar o problema? Nós precisamos de ver se tem alguém que tenha a coragem de ganhar uma eleição em 2026 e aí sim fazer um combate, um enfrentamento direto a tudo isso. Fazer com que essas situações não prevaleçam mais e não expandam mais no nosso país e no nosso território. Isso está ficando sendo uma alternativa para a pessoa ter qualidade de vida. Esses dias um senador do estado do Acre me contou um fato, encontrou uma senhora que trabalhava com a família dele, perguntou como a senhora, tudo bem, estou vendo a senhora aqui, bem de saúde. Não, agora eu estou com a vida que eu pedi a Deus. Vida tranquila, estou sendo bem tratado e tal, meu neto cuida de mim. Pois é, e aí, o que é lá na cidade de Rio Branco? E aí, como é que está a vida? Coisa boa, o seu neto faz o quê? Não, ele trabalha na facção. Então, a gente precisa de levar isso com seriedade. Essas coisas estão tomando um volume tal, tá certo? Que isso está dominando uma quantidade muito grande de pessoas e que, de repente, este lado ele passa a ter um acanhamento de quem vai enfrentá-lo. E você tem razão, porque aí o risco de vida é altíssimo. E as pessoas, eu estou citando esse Lincoln Gaquia, devia ser um dia entrevistado por vocês, para que ele pudesse relatar para vocês o que é a vida desse homem que teve a coragem de ser o único homem a enfrentar o PCC aí em São Paulo. Então, eu falo isso porque daí eu vejo uma estratégia política por trás de tudo isso. Tá certo? Você vê que a Venezuela hoje ela é sustentada pelos coletivos, mais esses países que realmente não têm compromisso nenhum com a democracia, mas são poderes de armas atômicas, tá certo? E que ninguém vai enfrentá-los. Então, essa é a realidade que nós temos que imaginar para onde o Brasil vai se nós perdermos mais uma eleição em 2026. É isso aí que é o ponto, para mim, que eu acho que é o foco principal de nós sabermos para onde vai o Brasil, se nós quisermos aí fazer um tratamento, sim, curativo para o Brasil. Agora, se for tratar com band-aid, aí não é com o Ronaldo Caiado. Agora, se for para fazer um tratamento curativo, eu, como cirurgião que sou, eu sei chegar direto. Eu não sou clínico, para lá e para cá. Eu sou direto disso aqui e chegando no foco da cirurgia. Professora, tem mais uma perguntinha, a derradeira aqui? Tenho várias. Eu gostei muito, governador, que o senhor trouxe esse tema do narcotráfico, porque é algo realmente inquietante, principalmente na América Latina, onde falamos sobre narcoditaduras. A Venezuela, Cuba são narcoditaduras e eles utilizam esse dinheiro para continuar no poder, né? E aqui no Brasil, infelizmente, nós também temos essa relação, digamos assim, promíscua entre as narcoguerrilhas, né? As facções, seja PCC, Comando Vermelho, e figuras da política e do judiciário e, inclusive, nas mais altas cortes. Então, eu gostaria de saber do senhor, porque como que a gente vai conseguir solucionar um problema dessa magnitude se nós nem mesmo podemos nomear as coisas? Eu não posso agora falar sobre a ligação de determinado partido com o PCC, porque durante a eleição, a Suprema Corte censurou todas as minhas redes sociais por eu ter postado um print da revista Veja falando sobre o assunto. Então, eu gostaria de saber do senhor, assim, como é que a gente vai solucionar, em especial, qual é o papel que a liberdade de expressão tem no combate dessa relação de promiscuidade entre os narcotraficantes, as altas cortes e os políticos do nosso país, governador? Só tem uma maneira, ela não tem duas, tá certo? Ela só tem um caminho. Ou nós vamos ganhar a eleição em 2026, ou nós vamos ver isso progredir cada vez mais e eles tomarem definitivamente todo o poder. É isso. Simplesmente isso. Não tem que ficar derivando para lá nem para cá. É isso aí. Se ampliarem e continuarem ampliando, vão continuar no poder. Se continuar o poder mais 4 anos, essa posição vai estar instalada e o Brasil não vai ser exceção na América Latina. Alan, você tem uma... Eu consegui até uma resposta rápida do governador, hein? Mereço medalhinha.
Você tem uma derradeira para o governador, Alan? Sim, governador Caiado, o senhor tocou num ponto importantíssimo, né, que é a questão da coalizão para ganhar majoritárias. Né? Nós sabemos muito bem que eleições não se ganham com apoiadores apenas. Né? Eleições se ganham com grupos distintos que em algum momento precisa ter aquela interseção de princípios maiores, como é o caso da vida, e lutar contra o narcotráfico. Mas não falando aqui agora para os turistas, falando para a direita que está ali, aquela senhorinha que está ali dia e noite mandando mensagem no WhatsApp, aquele jovem que está querendo se engajar, aquele professor que está começando a conhecer agora a direita, está bem engajado. Como é que nós solucionamos o problema da falta de um partido, a falta de organização da direita e, sobretudo, o desprezo, de certo modo, e abandono por uma pessoa que foi esfaqueada por tentar fazer esse trabalho? Como é que a gente resolve esses três problemas? Bom, não é fácil. Você sabe que não existe uma varinha mágica para a gente contornar tudo isso. Você sabe as posições que são divergentes dentro de uma estrutura partidária. Mas você, Alan, colocou uma coisa interessante, ou seja, nós precisamos de construir um ponto de concórdia, Nós não vamos botar todas as pessoas pensando como nós. Nós precisamos chegar num acordo para saber, tudo bem, podemos divergir nessas posições, tá certo? Mas não é preciso aqui de excluí-la para que a gente salve essa situação com que passa o Brasil. Certo? Então, esta habilidade de montar uma ampliação de partidos, porque você não consegue montar um partido que todos pensem com você. Sim. Por quê? Alan, tem um deputado que foi eleito num estado onde a influência da esquerda é muito forte. Ele foi eleito no seu partido, tá certo? A hora que ele chega no Congresso, tá certo? Ele vai estar olhando a situação do partido, mas vai estar olhando a realidade dele no município dele. Então, nós não conseguimos essa perfeição. Isso não existe na vida política, essa perfeição. Agora, se nós não tivermos esta habilidade e esta competência de construir maioria, nós não vamos chegar lá. E nós estamos com esse processo, sinceramente, o que eu tenho muita preocupação, e aí eu quero levar isso a público, é que não destrocemos aqueles aliados nossos que muitas vezes se sentem excluídos no processo e se sentem marginalizados, às vezes porque cometeu uma falha, disse uma coisa, e de repente o cidadão é 100% crucificado. Então eu recebo muitas pessoas que ficam assim, ressentidas, olha isso, aquilo, outro, tal. Nós precisamos de construir, nós precisamos de chegar a um acordo. Se nós não juntarmos as forças que tem o presidente Bolsonaro, o Tarcísio, tá certo? O Zema, o Ratinho, tá certo? Todos nós não tivermos um sentimento de como nós vamos caminhar para 2026, tá certo? Se começar a ser um processo de exclusão, tá certo? Ou de tratamento como adversários, cada um tem o seu estilo, todo mundo tem seus defeitos. Agora, nós temos que ter um foco objetivo. Como nós vamos ganhar? Como nós vamos chegar lá? O que adianta nós ficarmos nessa luta incessante e todos os anos derrota sucessiva? Nós vamos aonde com isso? Vamos para onde assim? De fato. Então, o que nós temos que construir é uma maioria. E não se ganha eleição sem ter estrutura partidária. Essa é uma verdade. Por quê? Porque a partir daí eu preciso de tempo de televisão, eu preciso de governabilidade lá na frente, você precisa de ter maioria para você impor essas pautas e elas poderem ser ali aprovadas pelo Congresso Nacional e que possa ser respeitada pela população. Então, é isto que eu entendo. Agora, isso não se consegue, meu amigo, você vê, não é? Jesus Cristo, que é filho de Deus, foi crucificado. Imagina bem. Então, nós temos que ter pelo menos um mínimo de humildade neste momento para nós construirmos isso, Alan. Não é possível ficar entre nós se digladiando toda hora, cada um retalhando o outro. Vamos construir, vamos juntar, vamos ganhar a eleição. Aí sim você transforma o país.
Eu tenho convicção disso, certo? Pessoa que tem autoridade moral, porque é muito difícil um político chegar na posição de uma disputa para a presidência que não seja encabrestado nem tenha o rabo preso. É isso que tem que ser analisado. Quem tem coragem de fazer, ao chegar no executivo, com a coragem de fazer para enfrentar? Esse é que é o ponto. Eu queria... Agora de boca é uma coisa. Agora, fazer isso. Claro. Eu queria jogar para o Adriles fazer também a última pergunta. Governador, eu queria retomar a questão da anistia. O senhor fala de anistia, quando o senhor toca no tema da anistia, o senhor toca no tema do 8 de janeiro. Mas esses arbítrios e abusos remontam de muito antes. Eu, por exemplo, condeno as pessoas que eventualmente depredaram patrimônio público. Só não acho que merecem 20 anos de cadeia. Mas, por exemplo, a Paula Marisa, o Alan dos Santos aqui presentes tiveram suas contas removidas. O Alan dos Santos tem uma centena de inquéritos e processos e pedidos de prisão contra ele, e os Estados Unidos não deportam ele, porque veem que os inquéritos e processos contra ele são feitos por crimes de opinião. O FBI, a CIA ri desse tipo de coisa quando é mandada lá nos Estados Unidos. A Paula Marisa, idem. Eu estou no inquérito de fake news porque eu disse duas coisas, basicamente. Que havia censura no Brasil, aí no dia seguinte me censuraram, porque eu dizia que havia censura no Brasil, e que o TSE foi parcial durante o pleito de 2022, censurando a gente, falando que a gente não podia falar que o Lula era ladrão, não podia dizer que o Lula era amigo de Maduro, entre outras coisas. Eu queria saber qual o escopo dessa anistia, porque eu até estou disposto a anistiar um juiz carrasco que me censurou por crime de opinião, ou todos os meus amigos aqui e centenas de pessoas. Agora, eles estão dispostos, esses juízes carrascos, a anistiar as pessoas que eles prenderam, perseguiram, crucificaram e censuraram? Qual é o escopo dessa anistia que o senhor ia fazer, mais uma vez, colocando o senhor, na presidência da República, mais uma vez? Tá bom, você me desculpa se eu restringir a 8 de janeiro, tá certo? Quando você faz anistia, você faz todos aqueles que sofreram ou que foram punidos injustamente naquele momento de uma discussão política no país. Ou seja, a opinião, a liberdade de opinião ela tem que ser preservada, isso não tem como. Tá certo? Ameaças também, Adriles, eu já sofri muito na minha vida. Tá certo? Agora, essa situação de anistia, ela é para que resgate todos os princípios os quais a democracia exige que eles sejam preservados, Então, essa é a anistia. Se eu referir apenas a 8 de janeiro, tá certo? Numa expansão de que todas as pessoas foram vitimadas por atitudes que são de liberdade de imprensa, de falar, de tudo isso, e, lógico, de ter condições de expor aquilo como sendo a denúncia. Você se lembra, talvez o Alan se lembra bem, que no debate em 1989, tá certo? Não chegou diretamente a mim, mas eu fui o único candidato a presidente da República que tinha coragem de mostrar o cheque da Lubeca, tá certo? Que havia sido pago como propina no Estadão a vida inteira. Olha, o primeiro mensalão denunciado no país foi o Caiado que meteu o cheque na cara dele. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que nós precisamos de ter tudo isso, tá certo? E ali, ameaças eu sofri, todo mundo sofreu. Agora, nós não podemos tá certo? Restringir uma anistia. Ela tem que ser ampla no sentido de poder preservar ali a liberdade do cidadão. Uma anistia garantiria que a gente pudesse ter uma conversa fora do programa, por exemplo. Seria ótimo. Seria ótimo ter liberdade. Eu quero encerrar a entrevista com uma pergunta até um pouco pessoal, porque esse negócio da anistia, eu já debati com o Gustavo Gayer, já conversei sobre isso com o Eduardo Bolsonaro. A anistia pode ser a lei vetada pelo Lula, o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, num milagre, e depois do milagre, o Randolfo Rodrigues, ou Jandira Fegali, ou qualquer deputado federal, qualquer senador pode judicializar e jogar no colo do Supremo Tribunal Federal, onde você tem o Barroso falando, vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané no Amola, o Alexandre de Moraes falando, ainda tem que prender e multar muita gente, o Alexandre de Moraes fazendo o discurso e julgamento soviético, sem ampla defesa e contraditório, prendendo senhora de 72 anos com câncer, Clériston morreu. Quer dizer, eu estou organizando uma manifestação para o dia 7 de setembro, fora Moraes, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes e também pedindo a reforma do Supremo para acabar com foro por prerrogativa de função, para acabar com o controle concentrado de constitucionalidade, para tirar a TV Justiça. Agora, eu tenho receio que alguma coisa pode acontecer comigo ou com quem organiza
essas manifestações. Já estou na terceira, sem apoio de ninguém, praticamente, da classe política. Para não falar ninguém, vários políticos gravam um vídeo, mas não vão chamar a base para se manifestar contra isso. Daí minha pergunta para o senhor é, se acontecer alguma coisa com algum de nós, já está acontecendo, com várias pessoas que são perseguidas por esse ditador, que é o Alexandre de Moraes, a gente pode contar com a sua voz a respeito da necessidade de reforma e de impedimento, sabendo que, de madrugada, Gilmar Mendes liga para senadores completamente fora da sua função jurisdicional, assim como Alexandre de Moraes, fazendo reuniões e jantares com Lide, fazendo reuniões em Portugal, na farofa do Gilmar, fazendo reuniões fechadas na Inglaterra com empresário, com político, com senador, com deputado. A gente pode contar com você se alguma coisa acontecer com o nosso grupo? Além do mais, fica aqui o convite. Se vocês quiserem fazer o programa por aqui, serão muito bem recebidos no estado de Goiás. Eu vou para lá, já está cheio de gaúcho em Goiás. Vamos contar com o governador e vamos contar aqui com o acolhimento de um homem que nunca deixou voz de ninguém se calar por qualquer tipo de ameaça. Muito obrigado. Você tem um homem que, graças a Deus, sempre fui fiel às minhas posições e às minhas convicções e nunca cedi a nenhum tipo de pressão. Então, vocês se sintam muito confortáveis. Se algum dia alguém tiver com alguma dificuldade, tá certo? Vocês podem aqui, eu me coloco à inteira disposição, tá certo? Para recebê-los aqui no estado de Goiás. E aqui vocês terão aqui um local onde vocês poderão tocar a vida tranquilamente. Ok. Governador, queria te agradecer pelo seu tempo, obrigado por separar aí 1h30 de entrevista com a gente, foi uma grande sabatina, obrigado pelo seu tempo, agradecer a sua equipe que nos atendeu com tanto carinho também, e pode contar sempre com o Fio Diário, é um espaço aberto para o senhor falar sempre que quiser, a gente tem aqui todo o espaço e pode contar conosco. Obrigado, governador. Marco Antônio, ao encerrar, eu quero fazer meu agradecimento pessoal. Eu sou um homem que a vida toda gostei do debate e acho que o debate constrói. O debate você vai vendo o que as pessoas falam. Tem uma fala do Carlos Lacerda que nós não estamos aí, nós estamos pela televisão, por vídeo. Tem uma frase do Carlos Lacerda que para mim ela é muito importante, que ele falava que o homem fala mais com os olhos do que com a boca. Então o cidadão, quando ele acredita no que ele defende, você vê se ele realmente defende aquilo, mesmo você está mentindo, e se ele apenas é um teatral daquele momento da vida. E eu vejo esses programas que vocês têm hoje com uma importância muito grande de poder ter uma capacidade, primeiro, de você fazer uma dissecção da pessoa, saber se ele realmente é aquilo, o que ele é, tá certo? Isso aí exigindo posições muito claras. Então, eu quero agradecer muito a você, Marco Antônio, ao Adriles, a Paula Marisa e também ao Wagner Tomazoni e o Alan, que entrou aí na nossa entrevista, trazendo também muito conteúdo. Meu muito obrigado a todos vocês. Qualquer hora, se vocês estiverem, por acaso, viajando em Goiás, passem aqui, venham bater um papo aqui comigo e venham experimentar, talvez, o piqui, uma carne boa de Goiás, como também aqui a nossa maneira acolhedora do goiano, tá certo? Um abraço a todos vocês e se sintam também convidados a virem a Goiás. Um grande abraço e muito obrigado, estou à disposição.